Fala aí, sétimo ano, beleza? Então, galera, antes de iniciarmos matéria nova, eu preciso revisar com vocês o H4, a época medieval na Europa Ocidental. Esse foi o capítulo que nós estudamos logo antes das aulas serem interrompidas. Por isso eu montei uma aula de revisão dividida em duas partes. Na primeira parte, que eu vou disponibilizar na terça-feira, vocês estudarão a Idade Média, como que ela está situada na linha do tempo da história da humanidade. Estudarão também a importância dos reinos germânicos para a formação do feudalismo. E também, nessa primeira parte, nós veremos as duas fases da Idade Média, a Alta e Baixa Idade Média, com destaque para o feudalismo. Já na segunda parte do vídeo, nós vamos estudar especificamente as transformações que aconteceram na Baixa Idade Média e também o poder da Igreja Católica durante o período medieval. Vou finalizar o segundo vídeo explicando qual será a atividade de revisão. Para essa atividade é mais fácil que vocês utilizem notebooks ou computadores. Agora, se não for possível, peço que então vocês já se adiantem e instalem algum leitor de PowerPoint no celular de vocês, para que vocês possam fazer a atividade de revisão que eu vou explicar. Mas isso no segundo vídeo, beleza? Então, bora começar a revisão. Antes de mais nada, galera, a Idade Média é um período histórico que está situado entre a Idade Antiga, a Idade das grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia, e a Idade Moderna. A Idade Média, como eu expliquei para vocês lá no PowerPoint da revisão do H2, foi considerado um período histórico negativo, um período histórico com guerras, fome, excesso de influência da religião católica, mas como eu expliquei para vocês, não foi exatamente isso. Especificamente falando a respeito da Idade Média, ela vai começar em 476 ou 478, com a desagregação do Império Romano do Ocidente, e vai chegar ao fim em 1453 com a invasão turca a Constantinopla, a outra parte do Império Romano que havia sobrevivido mais 1000 anos após a desagregação do Império Romano do Ocidente. A Idade Média é subdividida em duas fases, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média acontece a formação e consolidação do feudalismo, e na Baixa Idade Média acontecem transformações que levarão ao fim da própria Idade Média. Tendo isso em mente, seguinte, as origens da Idade Média estão relacionadas justamente ao período de crise do Império Romano, que vocês já viram na revisão do H2. Essa crise foi marcada por três fatores principais. Ela vai começar lá no século II, com a diminuição da entrada de escravos no Império Romano, com as invasões dos povos bárbaros e também com o processo de ruralização da economia, ou seja, muita gente indo morar no campo, ou seja, dependente de grandes proprietários de terras. Essas três situações, essas três condições serão essenciais para o processo de desagregação do Império Romano do Ocidente em 476 ou 478. O processo de invasões bárbaras ele foi bem complexo, envolveu diferentes povos bárbaros, sobretudo povos que pertenciam aos germânicos, tribos que falavam a mesma língua e tinham características culturais em comum. Entre os povos germânicos, aqueles que mais se destacaram nesse processo de invasão ao território romano foram os vândalos e também os francos. Inclusive, os francos se tornaram, digamos assim, parte do Império Romano do Ocidente. O Império Romano dava terras para muitas tribos francas para que eles ajudassem a barrar a invasão de outros povos germânicos. Lembrando que essas invasões elas vão começar lá por volta do ano 100 e vão até o ano 500, porém, depois disso acontecerão novas invasões que eu vou falar mais lá na frente. Uma coisa importante, foi uma característica da Idade Média, foi a ruralização. A ruralização foi aquele processo em que muitos romanos, fugindo da fome, dos altos preços de alimentos e também das invasões germânicas, decidiram buscar refúgio em propriedades rurais de grandes proprietários
e lá eles se tornaram colonos desses proprietários. Nessa imagem nós temos aqui uma representação, por exemplo, do que foi a invasão germânica a Roma, tá? Então a ideia de que as invasões bárbaras, elas causaram tumulto, violência, sangue, tripas e blá blá blá, tá bom? O processo de ruralização, então, ele levou ao surgimento de uma nova forma de trabalho, junto com a escravidão. O colono, diferente do escravo, ele não podia ser vendido e nem maltratado. Ele ganhava do grande proprietário de terra um pedacinho de terra para plantar, só que em troca dessa terra, ele tinha que dar metade da sua produção para o dono da propriedade. Esse era o regime de trabalho conhecido como colonato. Você ganhava um pedacinho de terra e tinha que entregar uma parte dessa produção para o dono dessa terra. Nessa imagem nós temos aqui colonos trabalhando, sendo supervisionados por alguém que provavelmente deve ser o dono da terra. Tá? É a ideia de controle. Te dei a terra, meu irmão. Você vai ter que trabalhar para mim. Uma outra coisa que contribuiu para a formação da Idade Média foram os próprios reinos bárbaros, que surgiram justamente no momento em que o Império Romano do Ocidente estava todo desestruturado, e com isso novos reinos surgem no seu território. Esses reinos são de origem germânica. Reinos vai, na verdade, ser uma mistura de características dos romanos com a cultura dos povos germânicos. Dos romanos, esses reinos vão pegar a ruralização, ou seja, a vida no campo, a agricultura como principal fonte de riqueza, o regime de trabalho conhecido como colonato, ou seja, uma pessoa trabalhando para um grande proprietário, entregando uma parte da produção, e também, claro, muitos desses reinos germânicos acabarão se tornando cristãos. Já em relação aos germânicos, as principais características, os laços de fidelidade, principalmente a ideia do comitatus. O comitatus ele era uma assembleia de guerreiros que era formada temporariamente. Lembram? Várias tribos, mesmo aquelas que eram inimigas, se uniam, escolhiam um líder temporário, e aí essa galera ia lutar contra um inimigo em comum. A ideia do comitatus era criar laços de fidelidade. Você prometeu lutar ao meu lado, então bora lutar ao meu lado. Você terá recompensas. Parte da terra ou das riquezas que foram conquistadas dos inimigos fica contigo. Mas você tem que ser fiel a mim. Essa ideia dos laços de fidelidade, do laço de fidelidade será importante porque será uma característica que vai prender muitos camponeses à terra durante a Idade Média. Uma outra coisa importante que os germânicos vão deixar como contribuição cultural é o direito consuetudinário. O cara que estava lá no reino sabia quais eram as regras, ainda que elas não fossem escritas. Nesse processo, nós vamos ter então o surgimento de vários reinos germânicos no território que antes era o território de Roma do Ocidente. Porém, de todos esses reinos, o único que vai sobreviver por mais tempo é o reino dos francos, que em alemão significa fortes. Os outros reinos ou lutarão entre si ou serão dominados pelos francos. Falando especificamente a respeito do reino dos francos, que é o reino bárbaro mais importante. O reino dos francos surgiu em um território conhecido como Gália. A Gália hoje ela corresponde à França e a uma parte da Bélgica. Esse lugarzinho, a Gália, ele foi então o local de origem do reino dos francos, e o primeiro rei franco foi o Clovis. Foi o primeiro cara a unir todas as tribos dos francos e falar: galera, me aceitem como rei, que eu prometo a vocês, vou expandir o nosso território para além da Gália. Para que isso? Para ter mais terras, não só para produzir alimentos, mas também para obter mais riquezas e territórios para serem dominados. O Clovis, então, se tornará o primeiro rei e dará origem à primeira dinastia do Reino Franco, a dinastia Merovingia, que vai governar do século V ao século VIII. O Clovis, inclusive, vai governar de 482 a 511. E vai ser no seu reinado que, primeiro, o Reino Franco será formado. Segundo, ele vai iniciar a expansão de territórios do Reino Franco. E terceiro e mais importante, vai se tornar BFF da Igreja Católica. Inclusive o Clovis será convertido ao catolicismo, será batizado, e a partir daí vai incentivar a conversão
das outras tribos francas que agora pertenciam ao seu reino. A Igreja Católica achou joia. Por quê? Em primeiro lugar, ela iria ganhar muitas terras e também mais cristãos. Porém, quando você tem um governante, e isso eu já falei, quando você tem um governante que é muito topzeira, os seus sucessores não conseguem manter o mesmo sucesso. Tanto é que com a morte do Clovis, os seus sucessores não conseguiram manter a unidade do reino. E aí, muitos guerreiros que ganhavam terras do Clovis e em troca se tornavam fiéis e forneciam soldados a eles, percebem que os sucessores do Clovis não conseguem manter a mesma união. E eles começaram a fazer o quê? A se unir entre eles e se tornarem mais poderosos que o próprio rei. Tanto é que, mesmo quando Clovis ainda era rei, existia um cargo chamado major-domus, ou prefeito do palácio, conselheiros. O problema é que assim que o Clovis morreu e os seus sucessores assumiram, esses conselheiros se tornaram cada vez mais importantes. Inclusive, vários deles se tornaram os governantes de fato do Reino Franco. E alguns deles se destacam. O primeiro deles foi o Carlos Martelo, ou Carlos Martel, que em 732, na famosa Batalha de Poitiers, conseguiu barrar o avanço de povos árabes pela Europa. Esse cara foi tão importante que a Igreja Católica considera ele o salvador do cristianismo. O seu filho, o Pepino o Breve, também era um prefeito do palácio, e ele, assim como o pai, governou o Império Franco, de fato, e inclusive conseguiu destronar, ou seja, tirar do poder o último rei da dinastia Merovígia, o Childerico III. Veja, mesmo os prefeitos do palácio governando, ainda existiam reis, só que esses reis eles tinham uma figura muito parecida com a da rainha da Inglaterra atualmente. É mais uma figura simbólica, porque quem governava mesmo, quem botava a mão na massa, era o prefeito do palácio. Quando o Pepinão assume o trono do Império Franco, nós temos então início a segunda e mais importante dinastia franca, a dinastia carolíngia, que vai governar do século 8 ao século 9, porém vai ser a dinastia que vai ser responsável por expandir o território franco ao máximo. E o seu rei mais importante foi justamente o Carlos Magno, filhão do Pepinão. Carlos Magno governou de 768 a 814. Foi graças a ele que o Império Franco atingiu o auge da sua expansão territorial, e assim como Clovis, o Carlos Magno também se tornou o BFF da Igreja Católica. Inclusive, Carlinhos foi coroado rei dos francos no dia 25 de dezembro do ano 800, numa noite de Natal, e recebeu a coroa das mãos do Papa Leão III. Isso não é pouca coisa não, pessoal. A mensagem era clara. Francos e Igreja Católica, BFFs para sempre, ou enquanto o amor durasse. A Igreja Católica aprovou isso totalmente porque ela ganhou ainda mais terras. Carlos Magno criou medidas importantes, mudanças importantes para o reino dos francos. Além de expandir o território, o reino dos francos não tinha uma sede própria. Na verdade, a sede era onde o Carlos Magno estava. Isso facilitava o controle dele em relação a quem eram seus subordinados, entendeu? Então, ele estava sempre se deslocando. Ele também criou os capitulares. Carlos Magno era analfabeto, porém, ele se aproximou de muitas pessoas sábias, inclusive pessoas da Igreja Católica, para criar o primeiro sistema, o primeiro conjunto de leis escritas dos francos, as capitulares. Além disso, o Carlos Magno distribuía terras para muitos nobres que se tornavam seus vassalos. É mais ou menos assim, eu dou terra para você, eu sou Carlos Magno e dou terra para você. Você assume um compromisso comigo, que é me ajudar a proteger o reino e me fornecer soldados em caso de guerra. Isso é um vassalo. É alguém que deve fidelidade a uma pessoa que lhe deu alguma coisa. Além disso, Carlos Magno deu alguns cargos que depois, na Idade Média, acabaram se tornando títulos de nobreza. O primeiro deles é o cargo dos condes.
os condes cobravam impostos e aplicavam as leis, as capitulares, no interior do território franco, chamados de condados. Então, quem cuidava dos condados eram os condes. Já os marqueses protegiam as fronteiras, ou seja, as marcas. Por sua vez, os duques cuidavam das regiões próximas às fronteiras, os ducados. Agora, Carlinho não era bobo, não. Além de condes, marqueses e duques, o Carlos Magno também criou o cargo do X9 profissional, os Missi Dominici. Os Missi Dominici, eles na verdade fiscalizavam o trabalho dos outros três ali. Por quê? Para garantir que as leis e os impostos e tributos cobrados no Império fossem, né, enviados corretamente para o governo. O bicho não era fraco, não. Observando aqui no mapa, pessoal, a gente pode ver, né, essa partezinha em rosa é a região do Reino Franco na época em que o Carlos Magno assumiu. Tá? Depois que o Carlos Magno assumiu o trono, ele dominou tanto a partezinha amarela, aqui no norte da Europa, também próximo da Península Ibérica e também a Itália, assim como ele criou estados vassalos. Eram territórios que não haviam sido dominados, porém prestavam tributos, pagavam tributos ao Reino Franco. Lembra que eu falei que a Igreja Católica adorou, né, essa aproximação com os francos? A Igreja Católica ela ganhou essa partezinha aqui, ó, na Península Itálica, que ficou conhecido como estados da Igreja. Só que aqui, galera, a Igreja ela era autônoma, ela não prestava obediência a ninguém. Isso quer dizer que nessa partezinha aqui, a Igreja mandava nela mesma. Novamente, quando você tem um governante que é muito bom, que é muito eficiente, os seus sucessores não conseguem manter o poder. Em 814, Carlos Magno morre, o seu filho, Luís o Piedoso, assume, porém a Igreja Católica e os nobres donos de terras passam a se fortalecer cada vez mais. E aí, galera, nós vamos ter um problema, porque Igreja Católica e donos de terras se tornando mais fortes, o rei perde poder. Luís o Piedoso ainda assim conseguiu governar, morreu, foi sucedido pelos seus 3 filhos, o Luís, o Lotário e o Carlos o Calvo. Porém, os 3 netos do Carlos Magno, como a gente pode observar aqui no mapa, acabaram entrando em conflito entre si. Ou seja, eles criaram uma guerra civil no interior do Reino Franco. E essa guerra civil ela só chegou ao fim em 843, quando a Igreja Católica teve que se meter. Galera, não briguem, peraí, vamos resolver essa treta. A Igreja Católica, através do Tratado de Verdun, definiu, né, junto com os 3 sucessores do Carlos Magno, a divisão do Reino Franco. Uma parte ficou para o Carlos o Calvo, a parte central ficou com o Lotário, e a parte mais a leste ficou com Luís o Germânico. Nessa história toda, a dona Igreja Católica ganhou ainda mais terras, beleza? Com isso, né, com o fim do reinado do Carlos Magno, nobres e Igreja Católica se fortalecem, e é esse fortalecimento da nobreza e da Igreja Católica que vai ser uma das bases do feudalismo, que a gente já vai conversar. Lembra que eu falei que houveram novas invasões bárbaras? Entre os séculos 8 e 10, novas invasões aconteceram no território dos francos. Dessa vez, povos vikings, muçulmanos e húngaros. Os vikings saindo lá do norte da Europa, né, da Noruega e da Suécia, invadiram praticamente todo o território da Europa Central, mas eles não criaram um reino ali, tá? Os vikings, eles eram saqueadores. Chegavam, tocavam terror, pilhavam, pegavam as riquezas e depois vazavam. Já do leste vieram os húngaros, que inclusive invadiram a região central do Reino Franco e até mesmo, né, os estados pontífices, aqueles que pertenciam à Igreja Católica, e os próprios muçulmanos, que lá em 732 haviam tentado dominar a Europa. O Carlos Martel conseguiu impedir esse avanço e dessa vez os muçulmanos tentaram novamente. Nesse processo, nós vamos ter uma intensificação da vida rural, porque os nobres vão construir vilas fortificadas
e também vão intensificar, né, a prática da agricultura, ou seja, uma vila distante da outra, produzindo aquilo que necessitava e fechando o comércio entre as diferentes vilas. Com isso, então, nós vamos ter a formação do feudalismo, um conceito que ajuda a entender a maneira de vida, a organização econômica e a estrutura política existente na Europa Central durante o século V ao século XI. Quando eu falo Europa Central, eu estou me referindo à Alemanha, à Itália e à França, e também parte da Inglaterra, na verdade, a Inglaterra como um todo, e parte de Portugal e de Espanha. Em outros lugares, o que aconteceu foi uma forma próxima do feudalismo. Agora, o feudalismo clássico, que é o que a gente está vendo aqui, aconteceu na Europa Central. Então, no feudalismo, a base da riqueza era a agricultura. A sociedade, ela era estratificada. Você não conseguia, de pobre, passar para rico. E uma pessoa rica nunca se tornava uma camponesa. Além disso, o feudalismo foi caracterizado por relações de dependência e de servidão. Tá? Novamente, quais são as origens do feudalismo? Pegando aqui no quadrinho. Romanas, com a criação de vilas, que posteriormente deram origem aos feudos. O regime de trabalho conhecido como colonato. Uma pessoa ganha uma porção de terra, um pedaço de terra, e tem que dar uma parte dessa produção para o dono da terra. E, claro, né, a existência do cristianismo como religião dominante. Já dos povos germânicos, a ideia da lealdade, que tem como origem o conselho de guerreiros, o comitatus. A recompensa. Você fez algo, você lutou a favor do rei, então você ganhou uma recompensa. Essa recompensa vinha em terras. Isso vai ser perigoso, porque quanto mais terras os nobres receberam durante a existência do Reino Franco, mais poderosos esses nobres se tornaram. E, por último, o direito consuetudinário. As leis não eram escritas, elas eram passadas oralmente e todo mundo respeitava. Agora, falando especificamente sobre o primeiro período da Idade Média, também conhecido como Alta Idade Média. É nesse período, do século V ao século X, que o feudalismo vai se organizar e se consolidar. Nesse processo, nós vamos ter uma sociedade dividida basicamente em 3 grupos. Na base, os camponeses, aqueles que trabalhavam e forneciam alimentos. Nós teremos como intermediários a nobreza. Existiram reis durante a Idade Média, só que os reis não eram tão poderosos quanto na Antiguidade. E no topo nós teremos a Igreja Católica, que vai servir como ensinamentos e influência para as pessoas, tanto da nobreza quanto as pessoas camponesas. Pois bem, nesta sociedade, a vida vai girar em torno da agricultura, vai ser uma sociedade rural. Tudo que será produzido vai ser consumido dentro daquela propriedade conhecida como feudo. Inclusive, dentro dessa propriedade poderia ser praticado o comércio, mas esse comércio era feito a partir do escambo. E a terra, principal fonte de riqueza, poder e tretas. Muitas tretas, muitas guerras. Esta sociedade vai ser uma sociedade estamental. Se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Se nasceu nobre, vai morrer nobre. Ponto final. Não tem como um camponês encontrar um pote de ouro no final do arco-íris e comprar um feudo. Até porque o feudo ele era passado de herança, de pai para filho. Nós vamos ter nessa pirâmide social o clero, que vai ser responsável, pela Igreja Católica, vai influenciar ideologicamente e religiosamente a população. Teremos a nobreza, galera que vai proteger os cristãos e vai guerrear entre si para tomar os feudos uns dos outros. E na base, os camponeses e os servos. Os camponeses eram divididos em 2 tipos. Os servos, que trabalhavam nas terras dos grandes proprietários, não podiam abandonar as terras. E nós tínhamos os vilões. Eram pessoas que trabalhavam por conta própria, tinham suas próprias terras e muitas vezes eles acabavam trocando a sua produção agrícola com os donos dos feudos por outros produtos. Os vilões eram pessoas livres e eram descendentes diretos dos romanos. Bom, se nós tínhamos então lá os camponeses na base,
quem pertencia, né, à elite eram os nobres ou a galera da igreja, o clero. No período da Alta Idade Média, os camponeses, como eu falei, eram divididos entre servos e vilões, que eram pessoas livres. Trabalhavam na terra, estavam sujeitos a diferentes obrigações, né, perante os seus senhores. Já vou falar melhor sobre essas obrigações. E não podiam simplesmente abandonar, né, a terra em que eles viviam. Falando agora especificamente do feudo. O feudo ele era dividido basicamente em 3 partes. O feudo senhorial era onde ficavam os castelos e as melhores terras. O manso servil eram os lotes que eram distribuídos para os servos, para que eles pudessem trabalhar e colher os alimentos ali. E o manso comunal, que era a parte do feudo em que os camponeses podiam coletar madeira ou também caçar. Caçar no manso senhorial dava morte, era proibido. Apenas os senhores poderiam caçar na sua parte do feudo, que era o manso senhorial. Pois bem, a principal fonte econômica de um feudo era a agricultura, tá? Mas também se praticava o comércio e o artesanato dentro daquele feudo. Lembrando que não havia dinheiro circulando, então você trocava um produto por outro, tá? O escambo. Observando aqui nessa imagem, nós temos aqui a divisão básica de um feudo. Então aqui nessas terras, nós temos o manso senhorial, lembrando que aqui o servo era obrigado a trabalhar pelo menos 3 vezes por semana, cuidando da plantação ou colhendo, né, os alimentos. Essa obrigação de trabalho 3 vezes por semana era chamado de corvéia. Todo camponês era obrigado a trabalhar 3 vezes por semana aqui. E esses alimentos coletados aqui não poderiam ser consumidos pelos camponeses. Além disso, aqui no manso senhorial estavam localizados os bosques. Era aqui que os senhores costumavam caçar. Um camponês não podia caçar um animal aqui. Se ele caçasse, ele poderia ser morto, tá? Tudo que estava nesta região do feudo pertencia exclusivamente ao senhor feudal. Havia, então, uma outra parte que era o manso servil. O manso servil ficava nesta região aqui. Era nesse lote de terra que o camponês trabalhava e metade do que ele colhesse aqui, ele entregava como tributo para o senhor feudal. O ato dele entregar uma parte da produção era chamado de talha. Então, o imposto da talha era entregar uma parte da produção para o senhor feudal. Já essa partezinha mais extensa do feudo era onde moravam os camponeses e onde ficavam as terras comunais. Aqui o camponês podia coletar madeira, podia caçar ou até mesmo podia criar sua própria plantação. Mas como era uma parte que pertencia a todos os camponeses, as pessoas podiam acabar invadindo, né, a sua plantação e pegar os seus alimentos. Beleza? Então essa era a divisão básica de um feudo. E os feudos eles eram gigantescos assim. E detalhe, até os séculos X, os castelos não eram feitos de pedra, como nós vemos nas imagens hoje em dia. Eles eram feitos de madeira, mais fáceis de serem invadidos. E ao redor, geralmente, né, esses castelos eles eram feitos em cima de lagos, e aí uma parte do lago era terrada e era cercado por água, o que dificultava invasões. E quando havia algum problema, os próprios camponeses podiam se refugiar no interior do castelo. Lá no século X, quando aquelas invasões de vikings, húngaros e árabes chegaram ao fim, a Europa Central passou por um processo de transformações. Essas transformações foram muito importantes, por quê? Porque elas trouxeram 3 coisas essenciais. Primeiro, diminuiu as invasões estrangeiras e os conflitos internos. Isso quer dizer que a galera pôde produzir mais alimentos com mais calma e colher mais alimentos. Colhendo mais alimentos, a população comia melhor. Comendo melhor, essa população cresceu. Além disso, ao mesmo tempo, foram criadas algumas inovações técnicas que aumentaram a produção de alimentos. Aqui nessa imagem nós temos, essas inovações. Aqui a gente já conversou sobre ela. A rotação trienal. Basicamente, na época da colheita, você deixava uma parte da terra descansando e plantava nas outras 2 partes. E assim sucessivamente. A charrua era esse arado que conseguia
perfurar melhor o solo e enterrar melhor a semente. Com isso, o alimento, né, quando germinava, esse alimento ele era de melhor qualidade. A coleira de espádua é essa espécie de almofada que era amarrada aqui no pescoço do cavalo, que era mais confortável para o cavalo e com isso ele conseguia puxar, né, com mais facilidade a carroça. Além disso, também foram desenvolvidos os moinhos. O moinho, como ele funciona? A água vem aqui, ele faz essa roda girar e essa roda faz esse mecanismo aqui dentro girar e com isso você consegue moer sementes, principalmente a semente de trigo. É o mesmo princípio do moinho de vento, tá? Aqui as pás fazem girar essa partezinha aqui e aqui dentro tem um mecanismo que te permite moer sementes, beleza? Com isso, galera, nós vamos ter no século XI um processo de crescimento populacional na Europa Central. Além disso, nós também vamos ter uma intensificação do comércio, não só dentro dos feudos, mas também as pessoas passarão a praticar comércio em outras regiões dos feudos, em outros feudos. Beleza? Galerinha, com isso eu finalizo essa primeira parte da revisão, tá? Estudem esse vídeo, estudem o slide que eu estarei enviando, releiam o conteúdo da apostila e aí na quinta-feira eu posto a segunda parte do vídeo para vocês estudarem. Beleza, galera? Então, bons estudos e boa sorte!